Olá, meus caros irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez, para juntos estudarmos a lição de número 13, a lição que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus, a última lição deste segundo trimestre de 2021. Que lições maravilhosas tivemos nesse trimestre, não é mesmo? Nós aprendemos sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E eu quero agradecer muito ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos concedido durante estes 3 meses, pelas lições aprendidas, pelo que nós podemos absorver de cada lição. É muito importante que você, professor e aluno, tenha sempre acesso ao conteúdo das lições. Não jogue fora a sua revista da escola dominical. Não jogue fora as suas anotações. Isso será útil para o seu ministério, para outros estudos bíblicos que porventura você venha a ministrar em sua igreja. Portanto, aproveite e valorize o material que está sendo disponibilizado para você. Eu quero agradecer aos inscritos nesse canal e se você ainda não é inscrito, eu peço a você que faça essa inscrição e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. Deixe o seu like, deixe um comentário e nós estaremos respondendo com muito amor e carinho o seu comentário, meu querido irmão. Nós queremos então pedir a Deus, numa singela oração, a sua direção naquilo que iremos falar durante esta aula. Acompanhe-nos na oração, por favor. Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade rica que temos de mais uma vez expor para os teus filhos o conteúdo da lição do próximo domingo. Que o Senhor possa nos iluminar, nos orientar e que teus filhos possam receber, Senhor, de bom grado esta palavra. Assim, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, tem em suas mãos a revista Escola Dominical, tem em suas mãos Bíblias, pelo menos 2 ou 3 Bíblias em versões diferentes, é o que fazemos aqui para preparar a aula e você deve estar sempre munido dessa ferramenta tão importante que é a variedade de versões da Bíblia. Portanto, faça isso, prepare a sua aula bem preparada e aqui nós estamos para te ajudar. E vamos então começar a nossa aula mostrando para você o nosso texto áureo. Qual o texto áureo da nossa lição? O texto áureo da nossa lição está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 10, que diz: para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Repetindo, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 10. A nossa verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Está registrada em 2 textos bíblicos. Primeiro, Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 10, e Carta Universal do apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Vamos, pois, à leitura desses 2 textos sagrados. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 em seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos ao segundo texto? Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros
da multiforme graça de Deus. Vamos, portanto, agora ao objetivo geral da nossa lição. É este: mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Vamos aos objetivos específicos. Primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E, por último, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Vamos prosseguir e ir para a nossa introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Olha que privilégio nós temos, meus amados irmãos. Continuando, pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples, como eu e você. Interessante esta introdução, porque nos mostra que Deus reservou para nós, Deus reservou para a igreja, Deus reservou para este povo santo mistérios, segredos. E isto se manifesta através dos dons espirituais e ministeriais. É através dos dons de elocução, através dos dons do saber, através dos dons de poder, através dos ministérios que estão em Efésios capítulo 4, versículo 11, é através dos serviços que estão registrados em Romanos capítulo 12, é que Deus mostra ao povo da terra a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão, o seu poder, a sua sabedoria. Enfim, através de nós, o Senhor está trabalhando na igreja em nossos dias. Você e eu somos canais de bênçãos para muitas pessoas que estão sem Deus, sem paz e sem salvação, e que precisam, através do amor, através do evangelho, através da pregação, alcançar as bênçãos inefáveis que Deus tem para cada um. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição? O primeiro tópico é sobre os dons espirituais e ministeriais. Primeiro apresenta a diversidade de dons. Isso nós podemos verificar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Nós temos os 9 dons, conhecidos como os 9 dons do Espírito Santo. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8, nós temos os dons chamados dons assistenciais ou dons de serviço. Estes dois grupos de dons, essas duas categorias de dons, são dons que operam na esfera congregacional, diz o nosso comentarista. E por último, nós temos em Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 11, o quê? Os dons espirituais que são operados na esfera ministerial, por isso são chamados de dons ministeriais. Ou seja, a nossa revista faz questão de mostrar que, como está afirmado na Bíblia, há diversidade de dons. Há uma multiplicidade de forma de Deus operar na igreja. E também o item 1.2, que vem logo a seguir, mostra o quê? Que esses dons não apenas são diversos, mas são amplos. A multiforme e plural sabedoria de Deus se manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Oh, que maravilha, irmãos! É saber que aqui no Japão, na China, onde quer que esteja um servo, uma serva de Deus, um pastor pregando a genuína palavra de Deus, ali estarão se manifestando os dons espirituais e ministeriais, fazendo com que a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida, seja manifestada, e assim os homens possam entender qual é o verdadeiro significado do Evangelho, que é ganhar almas para Jesus e preparar um povo para um dia morar nos céus. Vamos então ao terceiro item do primeiro tópico. Nossa revista trata sobre dádivas do Pai, ou seja,
outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são, vamos lá, temos 3 dádivas. A primeira, a dádiva do amor. Meus amados e queridos irmãos, uma das coisas mais lindas do evangelho é nós sabermos que ele está pautado no amor de Deus. Este amor, diz assim o nosso comentarista, dispensado por Deus, desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. O Senhor Jesus Cristo nos amou, diz a Bíblia, estando nós mortos em nossas ofensas. Ele nos amou para nos resgatar e nos dar uma nova vida. Eu destaco para você 1 João capítulo 3, versículo 16, e vou ler esse texto na próxima tela para você. Diz mais o nosso comentarista, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai é alvo do amor divino. Então, meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está na terra para mostrar a grande dádiva do amor. Agora veja o que temos na tela seguinte. É muito interessante, irmão, como que colocando o 1 na frente, nós temos uma diferença muito grande. João 3,16 nos fala do amor de Deus. Você conhece esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, colocando o 1zinho na frente, nós temos 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 16 também. E nós temos que mensagem neste versículo? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, assim como o Senhor se entregou por nós, nós também devemos nos entregar pelos nossos irmãos. Nós também devemos lutar pelos nossos irmãos. Nós também devemos demonstrar o amor aos nossos irmãos. Se sacrificar para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Evangelho e possam alcançar a salvação. Vamos prosseguir e vamos para a segunda dádiva, a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho da luz. A Bíblia diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora nós somos o quê? Membros da família de Deus. Que privilégio maravilhoso! Agora fazemos parte de uma família, que é a família dos santos. Agora nós somos co-herdeiros juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E a terceira dádiva é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus estava em Cristo, diz a Bíblia, reconciliando consigo o mundo. Este ministério da reconciliação significa o quê? O retorno à presença de Deus. Esse ministério da reconciliação significa o quê? O retorno à paz com Deus. Antes, quando o homem foi formado, o homem vivia em inteira e perfeita comunhão com Deus. Por causa do pecado, nós vemos o homem desviado, distante. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Ele. E agora fazemos parte da família de Deus. Fomos reconciliados com Ele. E agora vivemos uma vida santa, reta, íntegra diante de Deus. Porque isto agrada ao nosso Pai Celestial. Prosseguindo, vamos então para o segundo tópico da nossa lição. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Vamos lá. Primeiro, com sobriedade e vigilância. Nós, irmãos, somos agora chamados de despenseiros. E olha o que diz a palavra do Senhor sobre isso, e antes vamos ver o que a revista diz. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Ou seja, nós agora
que recebemos os dons espirituais, que recebemos os dons ministeriais. Agora nós temos ao nosso alcance a despensa divina. E somos nós que, com sobriedade, com vigilância, com todo cuidado, iremos agora trabalhar com isso tão precioso que Deus nos deu. Irmãos, como é triste ver tantas pessoas menosprezando os dons espirituais, como é triste ver pessoas menosprezando os dons ministeriais. O apóstolo Paulo orientou a Timóteo: olha, não desprezes o dom que há em ti, porque você recebeu um dom e você precisa zelar por ele. E aí, vamos ao que diz o nosso comentarista: por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, ou seja, não perder a sobriedade, não ficar embebecido com a vaidade desta vida, não ficar embebecido com as coisas desta vida que brilham aos nossos olhos, mas é preciso estar atento, estar vigilante para que possa trabalhar na despensa de Deus. Diz mais a nossa revista: não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O obreiro do Senhor, nós, a igreja do Senhor, precisamos trabalhar como bons despenseiros, com sobriedade e vigilância. Prosseguindo, também precisamos trabalhar com amor e hospitalidade. Diz assim o nosso comentarista, citando primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Meu querido irmão e irmã que me ouve neste momento, veja o seguinte: se nós realmente exercitarmos o nosso amor pelos nossos irmãos, se nós abraçarmos nossos irmãos como devemos abraçar, socorrer como devemos socorrer, este amor, esta caridade vai fazer com que este irmão esteja próximo de nós, em plena comunhão com Deus, e assim o pecado que tão de perto o rodeia, o inimigo que tanto o atormenta, ele não encontrará brecha, porque o amor foi a recomendação que o Senhor Jesus Cristo nos deu para que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou, e assim, quantos pecados estão sendo cobertos, quantas iniquidades estão deixando de ser praticadas, porque nós estamos amando uns aos outros, estamos nos aproximando uns dos outros. Portanto, amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Irmãos amados, é aquele amor sem interesse, aquele amor que é como o amor de Deus. Deus nos amou, diz a Bíblia que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É o amor incondicional. Este é o amor que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e nós, como despenseiros dos mistérios divinos, precisamos trabalhar com amor e hospitalidade, diz a nossa revista. Esta atitude é uma verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos, portanto, falar agora sobre a hospitalidade. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, pessoas crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Ou seja, não pode haver em nosso meio nenhuma discriminação. Devemos fazer como o Senhor Jesus Cristo amou a todos indistintamente. Olha aqui, muitas vezes ele foi até acusado de ser amigo de publicanos, de ser amigo dos pecadores, de ser amigo de pessoas que eram menosprezadas na sociedade. Mas este amor incondicional foi que levou à salvação tanto para a mulher samaritana, em João no capítulo 4, quanto para um príncipe dos judeus, em João capítulo 3. Ou seja, o próprio Jesus demonstrou este amor incondicional, indiferente da posição social, indiferente da idade, indiferente de qual etnia, indiferente se é negro ou branco, não importa. O Senhor Jesus morreu por todos e quer que nós sejamos também
hospitaleiro para com todos. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Vamos ler na tela seguinte que apelo é este? Vamos lá? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. É aquele ensino maravilhoso de Jesus que diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Nós sempre queremos o melhor para nós, queremos o melhor para a nossa vida, queremos tratar o nosso corpo da melhor maneira possível. Assim também devemos fazer com os nossos irmãos, e principalmente aqueles que são os mais carentes da misericórdia e do amor de Deus. Não podem jamais ser desprezados, nenhum deles podem ser desprezados, de jeito algum. Vamos lá? Prosseguindo, vamos para o terceiro item do segundo tópico. Bons despenseiros do mistério divino são aqueles que administram com fidelidade. O despenseiro deve administrar com fidelidade. O apóstolo Pedro disse o seguinte: cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Eu destaco essa parte, como o recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós precisamos entender que o dom não é nosso, o dom é de Deus. Ele nos concede por sua graça e misericórdia. Portanto, nós devemos administrar o dom como recebemos. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória de Deus, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Precisamos ser fiéis, irmãos, em tudo que fazemos. Fazer conforme o Senhor nos ordenou. A Bíblia nos fala que aquele servo que foi bom, foi-lhe dito: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, Deus às vezes nos entrega pouco para ver como reagiremos. Deus às vezes nos entrega pouco para saber como nos comportaremos. E através desta prova, desse teste, você vai receber mais do Senhor posteriormente. Portanto, seja fiel, administre aos outros o dom como o recebeu. Não tome posse do dom, você não é dono do dom. Não, o dom pertence a Deus e foi dado a você para você administrar e para você servir aos seus irmãos com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com o seu amor. Isso faz a grande diferença na igreja do Senhor nos dias atuais. Prosseguindo, vamos então para o final deste segundo tópico. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Que maravilha, irmãos! Eu fico a imaginar o seguinte: Deus dos altos céus capacita-nos, entrega em nossas mãos, Ele nos dá e diz assim: Daniel, você vai aprender a lecionar. Daniel, você vai aprender a pregar. Daniel, você vai aprender a cantar. E agora, o que eu faço com as dádivas de Deus? O que eu faço com a vocação que Deus me deu? O que eu devo fazer? Eu devo expressar Deus através do meu louvor. Eu devo expressar Deus através da minha pregação. Eu devo expressar Deus através do meu ensino. Eu não sou nada, somos apenas vasos nas mãos de Deus. Para quê? Para que o mundo conheça a multiforme sabedoria de Deus. Devemos ser, então, fiéis. Cumprir exatamente aquilo a que nos obrigamos a fazer. Aliás, a palavra fidelidade pode ser entendida assim, né? É aquele que cumpre aquilo a que se obrigou, recebeu de Deus, deverá prestar conta. Se você recebeu 1 talento, vai prestar conta deste talento. Se você recebeu 2 talentos, você vai prestar conta desses 2 talentos. Se você recebeu 5 talentos, você irá prestar conta dos 5 talentos. Seja, portanto, meu querido irmão e irmã,
despenseiro fiel do Deus Todo-Poderoso. Vamos então agora para o terceiro e último tópico da nossa lição: os dons ministeriais, aliás, os dons espirituais e o fruto do Espírito. O nosso comentarista diz o seguinte sobre a necessidade dos dons espirituais: uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade. Verdade, irmãos, isso tem acontecido sim, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Nós vemos hoje em dia uma geração que não conhece as manifestações espirituais. Por isso há tanta dificuldade em passar para as gerações seguintes este conhecimento e essa experiência. Muitos estão vivendo uma frieza espiritual, uma mornidão espiritual, uma falta de compromisso com Deus, uma falta de compromisso com a leitura da palavra, uma falta de compromisso com a oração. E isso resulta em uma igreja completamente alheia às promessas de Deus para a sua vida. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, vença essa frieza espiritual, vença esta mornidão espiritual. Seja um crente fervoroso, seja um crente de oração, seja um crente da palavra, seja um crente do louvor inspirado, porque também louvar sem inspiração é algo que às vezes causa até mal àqueles que estão ouvindo. Precisamos buscar de Deus a inspiração, dizer: Deus, nós queremos que através da minha palavra, do meu louvor, vidas sejam salvas, pessoas sejam batizadas no Espírito Santo e que as enfermidades sejam curadas. E assim nós teremos o evangelho pleno acontecendo em nossas igrejas. Por esse motivo, os dons do Espírito Santo são ainda mais necessários. É no tempo da sequidão ou dessequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Prosseguindo, vamos ao segundo item do terceiro tópico: os dons espirituais e o amor cristão. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ora, o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre dons espirituais. O capítulo 14 fala também sobre as línguas estranhas e o dom da profecia. Por que o amor foi colocado exatamente no capítulo 13? É porque Paulo está mostrando que os dons espirituais eles devem ser exercidos com base no amor. Olha o que ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho excelente é este? Todos os comentaristas da Bíblia concordam que o caminho mais excelente é o caminho do amor, que é, na realidade, o fruto do Espírito abundantemente em nossos corações. Você deve se lembrar que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alguns estudiosos da Bíblia falam que, na verdade, o amor ele está em primeiro lugar aí, porque todas as outras partes deste fruto correspondem ao amor. Quando você fala de longanimidade, benignidade, você está falando de amor ao próximo. Para você tratar os irmãos com mansidão, você precisa de amor. Enfim, a base do fruto do Espírito é o amor. Diz mais o nosso comentarista. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Sagrada Escritura, ou da Bíblia Sagrada, sobre o amor, no qual refere-se a vários dons, ensinando que sem amor nada adianta tê-los. Então, fechamos este trimestre lembrando que devemos buscar os dons espirituais, mas devemos, acima de tudo, nos lembrar que nós devemos amar uns aos outros e que sem o amor nós não podemos exercer os dons espirituais conforme orientado na palavra de Deus. Vamos então ao terceiro item do terceiro tópico, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons
espirituais. Meus queridos irmãos, reforçamos este ensinamento a respeito da necessidade de termos o fruto do Espírito e os dons espirituais atuando conjuntamente na igreja, para que não haja apenas uma igreja poderosa, fervorosa, e que o fogo cai, que os crentes sentem o poder de Deus, mas precisamos também sentir o amor, socorrer os irmãos, conversar com os irmãos, atender os irmãos, ouvir as necessidades, orar por eles, chorar com eles. E assim o reino de Deus vai se expandindo e a multiforme sabedoria de Deus vai sendo conhecida dos principados e potestades, daqueles que ainda não conhecem a Deus, passarão a conhecer o nosso Senhor através da nossa vida, através da igreja do Senhor Jesus Cristo atuando aqui na terra. Vamos então à nossa conclusão e assim nós estaremos terminando esse trimestre. Que maravilha! A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém! Então, meus amados irmãos, terminamos aqui, convidando você para o próximo trimestre. Olha que maravilha! Na próxima semana falaremos sobre a lição número 1, que tratará sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Uma nova revista, um novo assunto, um novo comentarista. Estaremos falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Você não pode perder uma aula do próximo trimestre. Vamos aprender sobre os livros de 1º e 2º Reis. Portanto, meus amados irmãos, conto com a sua presença aqui no nosso canal, assistindo nossos vídeos, deixando seu like e assim nos incentivando mais ainda a continuarmos aqui o nosso trabalho. Nosso desejo é fazer com que as nossas aulas alcancem outras pessoas e você pode nos ajudar a fazer isso. Deixe, portanto, o seu like, se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe lá o seu comentário também. Com muita alegria eu leio cada comentário e respondo com prazer. Eu quero aqui terminar deixando um abraço para minha família, os meus grandes auxiliares aqui nas aulas, que são os meus filhos Elisa, Letícia e a minha esposa amada, querida, 29 anos de casados, daqui a poucos meses, no próximo ano, nós estaremos completando 30 anos de casamento e é um prazer tê-los aqui comigo, sempre nos incentivando a fazer estas aulas para vocês. Deixo um abraço também para o nosso pastor, o pastor Samuel da Silva. E aqui me despeço, desejando a você uma ótima aula no próximo domingo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua classe, Deus abençoe a sua igreja. Estaremos de volta aqui na semana que vem para trazer para você a lição de número 1 do próximo trimestre. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.